Oi pessoal, tudo bem com vocês? Quero compartilhar minha reflexão do dia com vocês, uma palavra que eu espero que fortaleça a sua fé, que te aproxime mais de Deus e que a partir dessa reflexão você possa meditar como você tem recebido a palavra de Deus. Se você tem recebido a palavra de Deus, o Evangelho da forma certa, ou se você só tem escutado, sem de fato deixar absorver ela. Vou ler para você a segunda carta de Paulo a Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10 a 16, que diz assim: Vocês e Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira piedosa, justa e irrepreensível em relação a vocês, os que creem. E vocês sabem muito bem que tratamos cada um de vocês como um pai trata os seus filhos, exortando, consolando e admoestando vocês a viverem de uma maneira digna de Deus, que os chama para o seu reino e a sua glória. Temos mais uma razão para incessantemente dar graças a Deus. É que ao receberem a palavra que de nós ouviram, que é de Deus, vocês a acolheram não como palavra humana, e sim como em verdade é, a palavra de Deus, a qual está atuando eficazmente em vocês, os que creem. Tanto é assim, irmãos, que vocês se tornaram imitadores das igrejas de Deus, que se encontram na Judéia e que estão em Cristo Jesus. Porque também vocês sofreram da parte de seus patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram. Não agradam a Deus e são adversários de todos, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios, para que estes sejam salvos, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, caiu sobre eles definitivamente. Irmão, essa passagem aqui ela é sensacional. E Paulo nos traz um ensinamento que nos faz meditar sobre como nós estamos recebendo a palavra de Deus. Porque aqui Paulo está fazendo um elogio para a igreja de Tessalônica, uma igreja composta em sua maioria por gentios, de como eles receberam a palavra do Senhor com alegria, não como se fosse uma palavra humana, mas como se fosse, mas sendo como ela de fato é, palavra de Deus, uma palavra que transforma, uma palavra que muda. E eles passaram a viver o Evangelho com alegria, buscando viver da forma como Cristo quer que eles vivam. É interessante que a igreja de Tessalônica, como Paulo fala aqui, tinha um grande problema, porque os judeus eles queriam a qualquer custo impedir que eles recebessem a palavra. Os judeus eram tão egoístas que eles não queriam aceitar a Cristo e também não queriam que outras pessoas o aceitassem, muito menos os gentios. Então eles faziam de tudo para tentar minar o Evangelho e para tentar parar a igreja de toda forma possível. Mas a gente vê aqui como a palavra de Deus ela é poderosa e como ela pôde transformar essa região de Tessalônica, essa igreja que estava nessa cidade de Tessalônica. Irmão, eu te pergunto, será que eu e você, que não temos nenhum impedimento, não tem ninguém querendo nos impedir hoje de ouvir a palavra de Deus? Eu falo em termos humanos, porque a gente sabe que em questões espirituais tem alguém que quer nos impedir de todas as formas possíveis a gente ouvir a palavra de Deus. Mas em termos humanos, no Brasil, não temos nada, nenhuma lei que nos proíba de ouvir a palavra de Deus. Pelo contrário, temos liberdade de poder ouvir e de expressar a nossa fé. Será que eu e você que temos essa liberdade, estamos recebendo, quando vamos nos cultos, quando vamos à igreja, será que estamos recebendo a palavra do Senhor, como de fato ela é, palavra do Senhor? Uma palavra que penetre no nosso coração, como Jesus disse, e que o nosso coração está sendo de fato terra fértil para essa palavra frutificar, para essa palavra nos transformar? Ou será que estamos encarando como palavra humana? Palavra que entra por um ouvido, sai pelo outro, não transforma. A gente vai para a igreja, ouve a palavra, se alegra, dá glória a Deus, sai da igreja, continua da mesma forma, fazendo os mesmos pecados, cometendo os mesmos erros e não deixando essa palavra de fato nos transformar, porque no nosso interior não estamos levando ela tão a sério quanto ela de fato é. Irmão, como será que eu e você estamos sendo? Será que se Paulo vesse a nossa igreja, se Paulo vesse cada um de nós, será que ele faria o mesmo elogio que ele fez para Tessalônica? Ou será que a palavra para nós seria diferente? Que você possa meditar nessa palavra e que Jesus abençoe a sua vida. Amém.